Quem comete suicídio vai direto para o inferno? Ou existe esperança da salvação? Essa é uma das perguntas mais dolorosas, polêmicas e sensíveis dentro da fé cristã. Neste vídeo, vamos entender o que a Bíblia realmente diz, com equilíbrio, amor, verdade e esperança. Fique até o final, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente a forma como você vê o assunto. Neste vídeo, você vai entender o que a Bíblia realmente diz, o que é verdade e o que é tradição humana, como Deus vê uma pessoa que comete suicídio e por que a graça de Deus é maior do que o último ato da vida. Depois da pandemia da Covid-19, os números cresceram ainda mais, inclusive entre os líderes religiosos. A CEPAL, que é a organização internacional que serve pastores desde 1963, alerta que desde 2016, uma verdadeira onda de suicídios entre líderes religiosos. Segundo eles, pastores americanos e brasileiros têm tirado sua própria vida com uma frequência preocupante. O psicólogo e pastor Daniel Guanais explica que esse aumento é real, mesmo com poucos dados oficiais. As causas: pressão, sobrecarga, negligência do autocuidado e solidão. Um artigo da FTSA, Faculdade Teológica Sul-Americana, intitulado O Caminho Sombrio para o Suicídio de Pastores, faz uma reflexão sobre o tema, apontando a necessidade de suporte. Pastores têm depressão e ansiedade? Por que homens de Deus se deprimem? A Bíblia mostra que isso acontece com pessoas fiéis como Rebeca, Jacó, Moisés, Jó e principalmente Elias, relatado em 1 Reis 19:4. Elias era um profeta extremamente usado por Deus. Ele previu seca, ressuscitou uma criança, enfrentou os profetas de Baal, tinha vigor físico surpreendente. Isso relatado em 1 Reis 18:46. Mas depois de uma ameaça real de morte, ele entrou no processo de preocupação extrema, isolamento, desistência da vida. O medo de morrer fez Elias perder o sentido da vida. Da mesma forma, na vida de um pastor ou de qualquer pessoa, ameaças reais podem se tornar gatilhos. Falência, divórcio, perdas de emprego, morte de um ente querido, frustrações, injustiça, abandono e solidão. Um levantamento oficial do Ministério da Saúde e Fiocruz mostra que o suicídio se tornou um dos maiores problemas de saúde pública do país. Média, 42 suicídios por dia. Os números recentes: 2023, 17.009 mortes, um aumento circunstancial de 12% em relação a 2022. De 2013 a 2023, um dado alarmante: 144.566 mortes, sendo que 79% de homens. A cada suicídio consumado, há cerca de 25 tentativas. Em 2023, 11.502 internações por lesões autoprovocadas. Entre jovens, o aumento ainda é maior. Projeções apontam que até 2028, esses números serão ainda mais altos. Suicídio já é a quarta causa de morte entre jovens, de 15 a 29 anos. Faixas mais afetadas: os adultos, entre 20 e 49 anos, corresponde a 59% dos casos. Os jovens de 15 a 29 anos teve um acréscimo e um crescimento de 6% ao ano. Adolescentes, até crianças, tiveram um aumento significativo. Idosos também são grupo de alto risco. Então, 90% dos casos estão ligados a transtornos mentais, principalmente depressão, transtorno bipolar e abuso de substância. Especialistas afirmam que 80 a 90% dos suicídios poderiam ser evitados com intervenção correta e precoce. Esse é um dos temas mais dolorosos de todos, e também um dos que mais carregam medo, preconceito e confusão teológica. Com tantos números alarmantes, uma pergunta ecoa no coração de muita gente: quem tira a própria vida vai para o céu? Hoje vamos tratar esse assunto com amor, verdade e responsabilidade. Temos que ter em mente que Deus é o autor da vida. Deus é justo, mas também misericordioso. Deus entende a nossa dor. Deus não condena automaticamente alguém que sofre física e mentalmente. E lembre-se, salvação não depende de como a pessoa morre, mas de quem ela crê. Agora que entendemos isso, vamos analisar os casos de suicídio que aparecem na Bíblia. Eles mostram como a Escritura descreve o tema e como não constrói uma doutrina a partir dele. A primeira figura bíblica que estudaremos é Abimeleque. Abimeleque foi filho de Gideão com uma concubina de Siquém, fato relatado em Juízes 9, de 52 a 54.
Após a morte de Gideão, Abimeleque quis se tornar rei. Israel ainda não tinha uma monarquia formal. Abimeleque convenceu os habitantes de Siquém, que eram parentes da mãe dele, a apoiá-lo. Com o dinheiro do templo de Baal-Berite, contratou mercenários e matou os seus 70 meio-irmãos, sobre uma mesma pedra. Só escapou Jotão, o mais novo. Foi proclamado rei de Siquém. 3 anos depois, os siquemitas se revoltaram. Abimeleque destruiu a cidade e queimou a torre onde 1000 pessoas se refugiaram. Ao atacar a cidade de Tebes, uma mulher jogou uma pedra de moinho do alto da torre e quebrou o crânio dele. Mas não morrer às mãos de uma mulher, Abimeleque pediu ao seu escudeiro que o matasse com uma espada. Esse é o Abimeleque, mais conhecido como figura negativa. Ele foi ambicioso, fratricida e tirano. A história é contada como exemplo de como Deus julga a violência e a ambição desmedida. O segundo personagem é Sansão, um dos mais conhecidos da Bíblia. Sansão é um dos personagens mais famosos e dramáticos do Antigo Testamento. Ele aparece no livro de Juízes, capítulo 13 a 16, e foi o último dos grandes juízes de Israel antes da monarquia. Sansão nasceu na tribo de Dan, filho de Manoá e de uma mulher estéril. Um anjo do Senhor apareceu à mãe e anunciou que o filho seria narizeu, desde o ventre. Isso está em Juízes 13. Ele não cortaria o cabelo, ele não beberia vinho e nem bebida forte, ele não tocaria em cadáver. O cabelo longo era o sinal visível do voto e da fonte de sua força extraordinária dada por Deus. A missão de Sansão: Deus o levou para começar a livrar Israel dos filisteus, que dominavam o povo havia 40 anos. Ele tinha força física sobre-humana, matava leões com as mãos, carregava portas de cidade inteira, derrubava templos. Temperamento impulsivo de Sansão. Ele era vingativo, mulherengo e muitas vezes imprudente. Apesar dos dons, vivia quebrando regras do nazirenado. Tocava em cadáveres, participava de festas, bebia vinho. Sansão foi o juiz nazireu, de força sobre-humana, que lutou sozinho contra os filisteus. Venceu batalhas impressionantes, mas ficou traído por causa de sua fraqueza pelas mulheres e acabou morrendo ao derrubar o templo de Dagon, cumprindo o propósito de Deus, apesar de sua vida cheia de falhas. O terceiro personagem é Saul. Sua história está relatada em 1 Samuel 31, de 3 a 6. Saul começou seu reinado humilde e corajoso. Tempos depois, tornou-se orgulhoso, desobediente, ciumento e paranoico. Em um dos maiores exemplos bíblicos de tragédia, alguém que teve de tudo: unção, vitória, apoio popular, mas perdeu o reino por não obedecer completamente a Deus. Saul deixou um legado. Ele fundou a monarquia israelita, mas seu fracasso mostrou a Israel que o importante não é apenas ter um rei, mas ter um rei segundo o coração de Deus. Sua casa real praticamente acabou. Só sobreviveu Mefibosete, filho de Jonatas, que era aleijado. Saul foi o primeiro e trágico rei de Israel, escolhido por Deus, ungido por Samuel, vitorioso no início, mas rejeitado por desobediência e inveja, morrendo suicidamente, praticando suicídio no campo de batalha, enquanto Davi já havia sido escolhido como sucessor. O quarto personagem, pouco menos conhecido do que os outros dois anteriores, é Aitofel. Aitofel, que em hebraico quer dizer irmão da loucura ou irmão do insensato. Foi um dos personagens mais inteligentes e ao mesmo tempo mais trágico da época do rei Davi. Natural de Gilo, cidade de Judá, era avô de Betseba, esposa de Urias e depois esposa de Davi. O pai de Betseba, Eliã, era filho de Aitofel. Esse relato está em 2 Samuel 11:3. Conselheiro principal do rei Davi, Aitofel era considerado o homem mais sábio do reino. Diz a Bíblia que o conselho de Aitofel era como se alguém consultasse a palavra de Deus. Esse fato está relatado em 2 Samuel 16:23. Quando Absalão, filho de Davi, se rebelou e tomou o poder em Jerusalém, Aitofel traiu Davi e passou para o lado de Absalão. 2 Timóteo 15:12. E Aitofel deu os dois conselhos cruéis e brilhantes para Absalão. Primeiro, ele falou para Absalão dormir publicamente com as concubinas de Davi no terraço do palácio, para mostrar que não havia volta. Então Absalão fez isso. 2 Samuel 16:20-22. Segundo, perseguir Davi imediatamente com 12.000 homens, enquanto ele estava cansado e fugindo. Esse conselho era militarmente perfeito e quase acabou com Davi.
Absalão preferiu seguir o conselho de Husai, o espião de Davi, em vez de Aitofel. Quando Aitofel viu que o seu conselho foi rejeitado, entendeu que Absalão ia perder. Voltou para sua cidade, Gilo, pôs a casa em ordem e se enforcou. 2 Samuel 17:23. Uma curiosidade sobre a vida de Aitofel. Muitos estudiosos acreditam que Aitofel nunca perdoou Davi pelo caso com Betseba, no caso sua neta, e pelo assassinato de Urias. A rebelião de Absalão foi a oportunidade perfeita de vingança. Aitofel foi o genial e respeitado conselheiro de Davi, que provavelmente, por vingança familiar, traiu o rei, deu conselhos mortais a Absalão e, ao ver a derrota inevitável, se enforcou. 2 Samuel 17:23. O quinto personagem é Zinri. Zinri foi o quinto rei do Reino do Norte, Israel, depois da divisão do reino, e teve o reinado mais curto da história bíblica registrado, apenas 7 dias. Ele aparece em 1 Reis 16, de 8 a 20. Zinri era comandante militar, chefe da metade dos carros de guerra do rei Elá. Em 885 a.C., enquanto o rei Elá estava bêbado na casa de um alto funcionário em Tirza, capital, Zinri entrou, matou Elá e tomou o trono. Fato relatado em 1 Reis 16, de 9 a 10. Zinri exterminou toda a família real de Baasa, pai de Elá, parentes e amigos, cumprindo a profecia de Jeú contra a casa de Baasa. 1 Reis 16, de 11 a 13. Quando o exército de Israel, que estava sitiando a cidade filisteia de Gibeton, soube do golpe praticado por Zinri, aclamou o general Onri como rei. Onri marchou imediatamente para Tirza. Ao ver que a cidade foi tomada, Zinri entrou no palácio real, incendiou todo o palácio e sobre a si mesmo, e morreu queimado. 1 Reis 16 e 18. Zinri se suicidou para não ser capturado e executado. Zinri foi o oficial que assassinou o rei Elá, tomou o trono, matou toda a família real, mas reinou apenas 7 dias e suicidou, queimando o palácio sobre si quando viu o general Onri vir tomar o poder. É um dos exemplos mais rápidos e trágicos de ascensão e queda na Bíblia inteira. O sexto personagem é o mais conhecido, inclusive nos dias de hoje. Chama-se Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi um dos 12 apóstolos originais de Jesus e é a figura mais conhecida da Bíblia, como o traidor que entregou o mestre por 30 moedas de prata. Judas, filho de Simão. Iscariotes provavelmente significa homem de Queirote, cidade de Judá, ou menos comum, ligado aos sicários, que era um grupo extremista da época. Era o único apóstolo que não era da Galiléia. Ele era o tesoureiro dos apóstolos, carregava a bolsa comum. Isso está relatado em João 12 e 6. A Bíblia diz que ele roubava dinheiro. João 12 e 6. Combinou com os principais sacerdotes entregar Jesus por 30 moedas de prata, preço de um escravo, conforme relatado em Êxodo 21 e 32. Identificou Jesus com um beijo no jardim do Getsemane, Mateus 26 e 47 a 50. Depois de ver Jesus condenado, sentiu remorso, devolveu o dinheiro no templo e disse: pequei traindo sangue inocente. Os sacerdotes não aceitaram de volta. Judas foi e se enforcou. Fato relatado em Mateus 27, de 3 a 5. Em Atos 1 e 18, é dito que ele comprou um campo com o dinheiro da traição e caiu de cabeça. Rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Provavelmente a corda rompeu ou o corpo se desprendeu depois. O campo passou a ser chamado Alçadema, que traduzindo chama-se campo de sangue. A ganância de Judas Iscariotes: roubava e aceitou 30 moedas de prata. João 13 e 2 e 13 e 27 diz que Satanás entrou nele. Jesus já sabia desde o início da postura de Judas, e ele fala: não fui eu que vos escolhi os 12, contudo um de vós é o diabo. João 6 e 7. E o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele quem o Filho do Homem está sendo traído. Seria melhor esse homem se nunca tivesse nascido. Perceba algo muito importante aqui. Em nenhum desses casos, o suicídio aparece como um ato de coragem
fé, honra ou virtude. Pelo contrário, sempre vem acompanhado de pecado, orgulho, rebelião, guerra ou desprezo. Saber que hoje as ferramentas que nós trabalhamos, elas poderiam ser fundamental para prevenir suicídios, para prevenir transtornos emocionais como ansiedade, fobias, humor depressivo, drogas e outros transtornos como bulimia, anorexia, vigorexia. É muito triste sabermos que as técnicas são tão factíveis, são tão disponíveis, estão dentro de cada ser humano, mas nós não utilizamos. Você usa vacinas, você foi vacinado contra sarampo, contra tuberculose e assim por diante. Mas quais são as vacinas que nós utilizamos para construir janelas light? As vacinas geralmente são vírus atenuados ou fragmentos genéticos que induzem a formação de anticorpos para que quando o agente real invadir a corrente sanguínea, esses anticorpos reconheçam e combatam. As vacinas socioemocionais, elas deveriam produzir habilidades para que nós possamos impugnar, confrontar, discordar cada pensamento perturbador, cada ideia autopunitiva, cada sentimento de incapacidade, cada estado de angústia e vazio existencial. Mas simplesmente nós não atuamos porque estamos no tempo da pedra em relação à gestão da emoção. Eu fico muito triste em ser uma das vozes solitárias. Por um lado, desenvolvi o primeiro programa mundial de gestão da emoção. Por outro lado, eu vou às lágrimas ao saber que, enquanto eu estou falando, a cada 40 segundos uma pessoa se suicidou na Terra. A cada 4 segundos uma pessoa tentou suicídio. E a cada menos de um segundo uma pessoa pensou em morrer. E nenhuma delas, de fato, quer morrer. Todas elas, quando pensam em morrer, têm fome e sede de viver, sob o ângulo da gestão da emoção. Nenhuma delas quer eliminar a vida. Nunca, nunca. Uma pessoa que pensa em morrer, na verdade, quer matar a dor, a angústia. Ela tem desejo de ser autônoma, líder de si mesma, mas como não conseguem, atentam contra o corpo, porque só o corpo morre. Ninguém morre de depressão, ninguém morre por estado de ansiedade, angústia. O corpo é que entra em colapso. Claro, uma pessoa deprimida, com vários transtornos emocionais, afeta o corpo que, consequentemente, desenvolve doenças, por exemplo, psicossomáticas. Mas é o corpo que vai à falência. E as pessoas atentam contra esse organismo tão sofisticado que sustenta a vida. No fundo, elas querem matar a dor e não a existência. E se soubesse... Nesse vídeo que acabamos de ver, verificamos que o Dr. Augusto Cury explica que quem tenta suicídio quase sempre está dominado por transtornos da mente. A pessoa não quer morrer, ela quer acabar com a dor. Assim como quem tem dor física busca remédios, quem sofre de dor emocional profunda pode acreditar erroneamente que o suicídio é a única saída. O suicídio é um tema sensível. Não é explicitamente condenado ou aprovado na Bíblia como um todo, mas, concluindo-se a partir de princípios éticos e narrativos, trata-se de um pecado. E como não existe pecado grande ou pequeno para Deus, ele encontra-se no rol dos pecados, mas não aquele em que não tem perdão. A Bíblia não endossa o suicídio. Ela traz nas interpretações hermenêuticas dos seus textos o suicídio como uma negação no valor da vida dada por Deus, que podemos verificar nas seguintes passagens. Em Gênesis 1, de 26 a 27, Deus diz: criados à imagem de Deus, a vida é inviolável. Matar, incluindo a si, é profanar essa imagem. Temos também Salmos 139, de 13 a 16. Deus forma o ser no ventre. A vida é planejada por ele, não para ser descartada. Também temos Jó 1 e 21, onde diz: o Senhor o deu, o Senhor o levou. Só Deus decide o fim da vida. Em Êxodo também, 20, versículo 13, e em Deuteronômio 5, versículo 17, diz: não matarás. Aqui tem uma proibição clara,
que não devemos matar de forma intencional nosso semelhante, sendo que algumas correntes doutrinárias, nas suas interpretações hermenêuticas, aplicam a mesma proibição para o autoextermínio, ou seja, o suicídio. Como vimos, a Bíblia registra passagens que tratam o suicídio como um pecado contra o próprio corpo. Mas ela não para aí. A mesma palavra revela algo infinitamente maior: o perdão imensurável de Deus. Um perdão que alcança onde o homem já não alcança mais. Porque quando alguém é envolvido pela graça de Deus, revelada na pessoa de Jesus Cristo, nada, absolutamente nada, pode separá-lo dele. Nem a vida, nem a morte, nem o desespero, nem o último suspiro. Preste muita atenção nisso. Se de um lado nós temos passagens bíblicas informando que não devemos atentar contra o corpo, porque ele foi comprado com preço, e o preço de sangue, e atentar contra o corpo é pecado, nós temos também passagem bíblica que enfatiza a misericórdia divina, a esperança e a prevenção do sofrimento. Jó, capítulo 3, do versículo 1 ao 26, e Jonas 4 e 3, temos esses personagens que expressam desejo de morte, mas Deus intervém com lições de paciência e propósito. Sabemos que pensamentos suicidas são reais, mas superáveis pela fé e confiança em Deus. Em Mateus 27:46, no momento em que Jesus está na cruz, ele exclama: Deus meu, por que me desamparaste? Esse episódio em que o próprio Jesus Cristo passou mostra o sofrimento extremo que ele estava passando. Porém, não desistiu de submeter à vontade do Pai, que depois o trouxe de volta triunfante. A salvação se baseia em Cristo, não no último segundo de vida. Deus conhece a mente de quem sofre depressão, ansiedades, surtos, traumas e transtornos. Ele entende a dor que ninguém vê. Uma pessoa pode tirar a própria vida e ainda assim ser salva? Em Romanos 8, 38 a 39 diz: nada, nem a vida, nem a morte separa do amor de Deus em Cristo Jesus. Em 1 João 1 e 9, fala de confissão e perdão de pecados. Diante disso, se nós pegarmos o suicídio e entendermos ele como pecado, ele é perdoável se procedido de fé genuína, como foi a de Sansão. E para colaborar com isso, entendermos que a salvação é pela graça e não por desempenho emocional, vocês acreditam que o suicida vai para o céu? Deixe sua opinião, ela é muito importante para nós. E se esse vídeo trouxe entendimento ou consolo para você, curta, compartilhe e deixe nos comentários. E lembre-se, Deus é maior que a dor, e a sua graça é maior que a última decisão de uma pessoa.